Olá, crianças! Hoje eu vim aqui para contar uma história sobre o egoísmo. O nome dessa história é Egoísta, da coleção Caráter e Cidadania. Quem escreveu essa história foi Ved Prakash e as ilustrações são de Dreamland Publicações. O melhor garoto. Ítalo e Teodoro eram amigos que viviam na mesma vizinhança e estudavam na mesma escola. Uma peça de teatro anual seria encenada na escola e os dois garotos iriam atuar. Então, eles estavam ensaiando na casa de Ítalo e a mãe do garoto estava ajudando-os com o diálogo. Você já ouviu os diálogos de Teodoro 3 vezes, mas os meus somente uma. Ítalo reclamou com sua mãe, irritado. Isso é porque você já memorizou suas falas, mas Teodoro ainda não, explicou a mãe do menino. Nesse momento, o pai de Ítalo entrou na sala. Qual será o papel de vocês na peça? Ele perguntou. O que vocês irão vestir? Perguntou novamente o pai do garoto. A peça é baseada em um texto de Shakespeare. Então nós vamos vestir longas capas, respondeu Ítalo. Nós teremos que providenciar nossas roupas. A professora, senhora Neide, nos disse isso. Nesse meio tempo, Teodoro foi para casa. À noite, Ítalo recebeu uma caixa de seu pai, em que havia várias roupas, e ele estava muito animado. Onde o papai conseguiu essas roupas? Perguntou o menino à sua mãe. Ele comprou em um mercado, ela respondeu, enquanto lia uma carta. Ítalo olhou as roupas e escolheu as melhores. Um casaco de veludo verde, um chapéu com uma pena, uma capa dourada, uma camisa de seda e um par de botas de couro marrom. O menino colocou o chapéu de pena e estava sentindo-se como um adulto, cheio de autoconfiança. Então, deixou as outras roupas de qualidade inferior para Teodoro. Ao ver a atitude do filho, a mãe de Ítalo disse: Filho, você escolheu as melhores roupas. E para o Teodoro deixou apenas as ruins? Foi meu pai quem comprou essas roupas, então eu tenho prioridade para escolhê-las, respondeu. Não seja egoísta. Você pensou em como Teodoro irá se sentir? A mãe de Ítalo tentou fazê-lo mudar de ideia. Não, eu quero ser o garoto com a melhor roupa na peça, respondeu o menino sem entender sua mãe. No dia seguinte, Teodoro foi até a casa de Ítalo para olhar as roupas. Vendo as que haviam sobrado, ele se sentiu triste, mas não disse nada ao amigo. No dia da peça, os meninos estavam atrás do palco. Então, o pai de Ítalo foi até lá para tirar uma fotografia deles. Deixe-me ver como estão os meus 2 príncipes, ele disse entusiasmado. Quando olhou as roupas de Teodoro, ficou aborrecido. Virou para Ítalo e disse: Filho, eu quero falar com você por um momento. Ele segurou a mão de Ítalo e o levou para o canto. É egoísmo de sua parte deixar que Teodoro vista uma roupa pior que a sua. Ele disse ao garoto severamente. Eu queria ficar elegante, Ítalo respondeu. Você ficar elegante é mais importante que seu amigo? Perguntou seu pai. Sim, é sim, respondeu Ítalo. Você já pensou em como se sentiria se o Teodoro fizesse o mesmo com você? Disse o pai. Ítalo se sentiu culpado pelo seu comportamento. E então deu algumas de suas roupas para Teodoro e disse a ele: Desculpe-me, Teodoro, eu escolhi as melhores roupas sem pensar em você. Não vou mais repetir este erro.
A peça começou. Os pais de Ítalo, que haviam ido à escola para ver a peça, sorriram quando os dois príncipes entraram no palco. Ítalo estava vestindo uma camisa de seda e uma capa roxa, enquanto Teodoro estava com a capa dourada. Os pais de Ítalo aplaudiram quando a peça terminou. O menino estava muito feliz pelo que havia feito por Teodoro. É algo que um amigo altruísta faria. O pai de Ítalo o cumprimentou pelo desempenho brilhante e disse ao filho: "Muito bem, meu filho, você atuou muito bem." Ítalo disse ao pai: "Desculpe-me por ter sido egoísta. Eu não vou mais magoá-lo." Moral da história: uma pessoa só pode ser feliz quando compartilha e faz as outras pessoas felizes. A melhor pessoa é aquela que é altruísta e sempre pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Então, crianças, nós não devemos ser egoístas, não devemos negar a ajuda aos outros, não devemos deixar de emprestar um brinquedo para um coleguinho, um amiguinho que vem à nossa casa, emprestar as nossas coisas. É claro que a gente cuida das nossas coisas, a gente quer que todo mundo cuide também, mas não devemos ser egoístas. Às vezes, a pessoa tem pouco, e se a gente der um pouquinho do nosso ou emprestar um pouquinho do nosso, a pessoa vai ficar feliz, a criança vai ficar contente, né? Ser egoísta é não emprestar nada, é não deixar que a pessoa entre no seu quarto, pegue seus brinquedos, ou não emprestar o material na escola. Como a tia Adriana fala, a gente empresta lápis de cor, empresta. Mas se o amigo não tem nenhum, se ele não leva nunca nada, também não é justo acabar com o material do colega que sempre tem. Mas a gente tem que sempre ensinar e auxiliar para que ele chegue em casa, ele peça a mamãe comprar também, para que ele também tenha as coisas. Mas a gente não pode ser egoísta, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.